Vamos ver aqui Articuno, o Shine perdido do canal Skate. Glória aleatório, eu acompanhava o Skate quando ele fazia vídeos de Ragnarok Online. Articuno, amado por... Mas agora ele decidiu parar de ser pobre e ficar rico, né? Fazendo vídeos de Pokémon. Muito, muito inteligente. Muitos, odiado por todos. A prova viva de que nem sempre os lendários são bons. Visualmente, é uma maravilha, porém com uma tipagem terrível. E um moveset que se resume a Blizzard e Reza Braba. O tipo gelo é popularmente conhecido por ser a pior tipagem de todas. Sério? Caraca. Competitivamente falando. E o nosso amigo aqui, ele tem fraqueza contra fogo, elétrico, pedra e metal, se eu não me engano. Que são basicamente os tipos mais populares do jogo. Na sua forma Shine, ele fica um pouquinho menos azul. Mano, que Shine merda! E é praticamente impossível de distinguir o Articuno Shine da sua forma normal. Tá, mas se ele é tão ruim e não muda nada, pra que se dá todo o trabalho de ir atrás de um Shine? Especialmente na primeira geração, que tem a menor chance de todas. Bom, pra falar sobre isso, nós precisamos voltar no tempo. Pra uma terra longínqua esquecida por Deus, que... Não ironicamente. eu gosto de chamar de... Rio de Janeiro, 2005. Caralho, mano. Acabe o Rio de E Janeiro. lá estava eu, o meu Game Boy Eu estando dentro do Rio de Janeiro, eu aceito que o Rio de Janeiro seja obliterado. Advance e a minha fitinha do Pokémon Fire Red, sem nenhum tipo de informação sobre nada. Lembro que eu ficava sentado na calçada com o dicionário Aurélio, tentando jogar em inglês, traduzindo palavra por palavra. E também só conseguia jogar durante o dia, porque o Game Boy Advance não tinha luz própria. E eu precisava aproveitar ao máximo a luz do dia pra conseguir jogar. Você tá exagerando. 2005 não era a idade da pedra. As pessoas tinham uma maravilha. Cara, 2005 ele já tinha um Game Boy Advance? Tu era playboy, hein? Tu era playboy, hein? Tu não tava ali no tiroteio, não. 2005 com Game Boy Advance? Aham. Eu só fui ver Game Boy Advance de 2007, olha lá. Invenção chamada E eletricidade. quem tinha eram os ricos do bairro. Sabe uma invenção maravilhosa que tinha também? A chinela. E ela ia parar na minha cara se me pegassem com a luz acesa depois Eu das ganhei o meu em 2005. Que isso, gente? Vocês são muito ricos. 8 da noite. Eu não sou sócia da Light, moleque. A Light é a companhia de luz do estado do Rio de Janeiro. Eu demorei muito tempo pra É da cidade. Não necessariamente do estado. Aqui, em outros locais, é Enel também, por exemplo. entender essa referência. E eu nunca tive Game Boy Advance. Inclusive, diga-se de passagem, fui ganhar um DS em 2009. Muito obrigado, Light, por patrocinar as surras que eu levava quando eu era criança. Vocês são incríveis. Então eu passava o dia tentando avançar no jogo e à noite pensando em questões filosóficas como onde diabos eu consigo cut? Por que o guarda de Saffron não me deixa passar? E todas as vezes que eu empacava, ia lá e começava um jogo novo. E tentava fazer alguma coisa diferente. Fiquei nessa por anos. Mesmo conforme os jogos novos iam lançando, eu só podia jogar a boa e velha Fire Red. O esquema era o seguinte, eu tinha um primo que tinha todos os consoles e os jogos. Ele ganhava os novos e com um pouquinho de sorte me dava os antigos. Então comprar um jogo novo tava totalmente fora de cogitação. Sem exagero, eu devo ter começado um save Tá explicado, tá explicado. novo pelo menos umas 300 vezes. E com o tempo eu fui desenvolvendo várias técnicas pra avançar no jogo. Toda vez eu tentava fazer um time diferente. Inclusive é dessa época que vem a minha mania de não usar nenhum inicial. Que vocês sempre me julgam. Mas meu amigo, depois de usar o Charizard 150 vezes, ele começa a ficar um pouco chato, acredite. Eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi azar, mas em um desses meus ciclos infernais eu acabei esbarrando com o Shine. Sim, o maldito Articuno Shine. Naquela época ninguém entendia direito o que era um Shine, mas o bicho brilhava e era isso. Então eu taquei ele a Master Ball e coloquei na frente do meu time. Só que com isso veio um problema. Eu não podia mais resetar o jogo, porque eu nunca mais acharia outro pato levemente menos azul. Verdade. Então aqui começa a maior jornada da história para tentar terminar o jogo. Eu passava dias falando com todos os NPCs, voltava pra pallet, refazia meus passos, tentando de todo jeito entender como que se resolviam os mistérios das ilhas. As semanas passavam feitas
feito dias e lentamente eu avançava rumo ao fim do jogo. Depois de 1 milhão de anos eu consegui achar a Lostellia e consegui sair da terceira ilha. Então, finalmente, depois de 5 anos, consegui chegar no Hall da Fama. Então é isso? Eu posso finalmente me libertar das correntes que me prendem ao pato azul? Não, porque nessa geração existe uma maldição criada pelas mentes mais perturbadas dos confins do Japão. E elas se chamam Savvy Islands. Parte 2. O coração é uma ilha repleta de decepções. As Savvy Islands são um arquipélago e elas estão repletas de quebra-cabeças e enigmas, coisas que não fazem o menor sentido e cavernas que não dão em lugar nenhum. Aqui a gente precisa achar um rubi e uma safira e entregar pro Célio, que tá tramando junto com o Bill pra conectar Eu a acho que eu região. nunca achei um Shiny. Se eu achei, eu não me lembro. Eu jogava Pokémon Yellow hackeado num cartucho que tinha vários jogos, então não salvava. E eu tinha que o meu Game Boy, acho que era o Color, eu tinha que jogar mantendo a bateria, a pilha, né? Então, meu tempo de jogo era o tempo que a pilha durava. Então eu tinha que jogar o máximo possível. Aí eu deixava o Game Boy de lado, ia estudar, voltava, continuava jogando, e aí não sei quanto tempo durava. Região de Kanto com a região de Hoenn. E nessa época a minha escola estava promovendo um curso de computação de graça para quem quisesse aprender a mexer com Word, Excel. Eu sei que hoje em 5 minutos a gente aprende isso no YouTube, mas naquela época era grande coisa. Enfim, o Excel não é importante. O importante é que fazendo esse curso, eu teria acesso a 20 minutos de internet por semana. E essa era a melhor oportunidade que eu teria para conseguir terminar o jogo. Só que para se inscrever, a gente tinha que ter pelo menos média 8. Então começou a minha quest em busca de conhecimento. Eu estudei feito um desgraçado. Parando pra pensar agora, o Pokémon me fez ir bem na escola. Talvez não da maneira que eu devesse, mas da maneira que eu pude. Curioso, 2 meses depois eu consegui uma vaga. E toda terça-feira à tarde, eu pegava o ônibus pra Laranjeiras e andava 20 minutos até a Microlins. E esse era o meu momento, cara. Eu abri o Cerebi e começava a escrever tudo que eu podia. Estratégia detonado, ataques, localização dos bichos, TMs, tudo. Cheguei a completar um caderno inteiro, daquele de 350 páginas, só com informações aleatórias sobre Pokémon. E ele era o meu santo graal. Infelizmente, algumas semanas depois, uma enchente levou meu caderno embora. E eu Padrão senti Rio de como os Janeiro. nossos antepassados se sentiram. Algo relativamente comum no Rio de Janeiro, né? Como a gente já mostrou algumas vezes. Capaz de ter sido a mesma enchente, inclusive. Desses telejornais ficam falando assim: e a chuva castiga os cariocas, São Pedro. E aí fica esse negocinho de Olimpíada, Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga tuchê, falando que o Rio é cidade maravilhosa, seu engodo. Porque é uma cidade governada por milícia, traficante e vagabundo. O meu carro, com o IPVA em dia, tá enchendo d'água. Então, assim, é capaz de ter sido na mesma enchente, inclusive. Quando a biblioteca de Alexandria queimou, todo conhecimento foi perdido. Mas isso pouco importava, porque com essa informação toda eu finalmente fui capaz de terminar o jogo. Então depois de 6 anos jogando, eu finalmente tinha terminado Fire Red com meu Articuno Shine. E essa foi a história de como eu tive que fazer um curso de computação e tive que aprender a estudar só pra jogar Pokémon. Então você deve estar se perguntando, ué, essa história tem um final feliz? Ora, meu amigo. Mas é claro que não. O coração de um homem é um oceano de mágoas, navegado por um barco de incertezas. O meu Game Boy Advance tinha morrido. E nessa época eu conheci uma menina.
a Carla. E ela tinha um Game Boy Advance SP. Ele tinha luz, cara. Tecnologia. O futuro. Então todos os dias, Muito depois bom da esse aula, eu ia jogar na casa da Carla. Já que eu não tinha absolutamente nada melhor pra fazer da minha vida. Pensando bem, eu podia ter estudado, ou sei lá. Apesar de já ter terminado o jogo, eu gostava de fazer a Battle Tower, tentar completar a Pokédex, ou só ficar fazendo coisas aleatórias, tipo upando bichos com Versus Seeker, ou ficando na Safari Zone à toa tentando pegar um Chansey com um Lucky Egg, que eu nunca consegui. Só que a Carla não era uma pessoa muito legal não, e a gente acabou se desentendendo. Nessa época eu passei anos sem conseguir jogar. Então eu só fui jogar de novo quando eu comprei o meu 3DS, que eu já tinha um emprego e eu era um membro produtivo da sociedade. E não uma criança maldita que ficava roubando vaga dos outros no curso pra jogar Pokémon. Só que tinha um problema, o 3DS não tinha retrocompatibilidade com os outros jogos. Então a minha fitinha ficou esquecida até o começo desse ano. Sim, né? Foi um salto e tanto. No começo desse ano eu pedi pra Julie dar uma olhada na minha fita do Firehead. Essa seria uma oportunidade de ver o meu Articuno e talvez dar um último adeus. Cara, imagina se o save dele tá corrompido, né? Porque é material físico, pode se desgastar com o tempo. Após uma década Mas se ele usou filmagens da época aqui, já sabe que deu certo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. de separação. E foi aí que eu descobri que a Carla tinha deletado o meu save. Eu tinha Não. deixado a minha fitinha na casa dela e eu só fui buscar no dia seguinte. Então ela aproveitou esse meio tempo pra deletar o meu save. E eu levei 10 anos pra descobrir. Ah, mas o jogo é antigo. A bateria pode ter morrido, pode ter dado bufo. Não, mentira que ela... Não, o cara tá sendo mestre da narrativa, tá contando uma história no negócio. Não é possível. Não é possível. O cara tá criando histórias, tá criando entretenimento. Ela não botou um player haha e escreveu foda-se. Ah, mas o jogo é antigo. A bateria pode ter morrido, pode ter dado bufo. Mas que tipo de pessoa faz isso, cara? Eu pegarei de volta o meu Articuno. Só que tem alguns poréns. Queria chegar o mais próximo possível da experiência que eu tive no console. Então as regras para essa hunt são as seguintes. Eu não posso acelerar o jogo de nenhuma forma. Eu só posso usar uma tela. Não posso usar o save state. Se a gente falhar na captura, a gente vai ter que aceitar. E o mais importante, só posso caçar o Articuno quando eu estiver ao vivo. E eu também preciso montar um time que não tenha inicial. Ele pode salvar o jogo antes de lutar e ficar fazendo isso. Então, mas se ele quiser realmente fazer igual era antes, ele tem que resetar o jogo do início, né? Pra ser igual a run que ele encontrou de primeira. O Articuno quando eu estiver ao vivo. E eu também preciso montar um time que não tenha inicial. Sei que 3 minutos atrás falei que eu não ia mais fazer Shiny Hunt. Mas eu preciso de um motivo pra fazer as coisas, tá? Não me julguem. Perfeito equilíbrio. A gente tem um suco de laranja, quase no fim. A gente tem uma garrafinha de Pepsi. A gente tem uma garrafinha de Coca, pra ser democrático, né? E a gente tem um garrafão de água. Toma um copo por semana. Pô, deve ter uma mina de diamante nos teus rins, com todo respeito. Se a vontade de vocês for maior que a minha... Essa é a run 3447 dele. Tipo, ele rusha até o Articuno. Se não é Shine, ele deleta o save e cria outro. Rusha até o Articuno, deleta o save e cria outro. Rusha até o Articuno, deleta o save. É isso? preguiça, ele vai vir Shine. Foi. Se a minha preguiça for maior que a sua vontade, aí a gente deixa pro mês que vem. Mas é um estudo interessante de se fazer. É Shine, pô. Ó, não pode ser. Porque viu o passarinho verde, é a desgraça da minha vida. Fácil. E aí está, o Articuno 2. Ele voltou. E essa foi a história de como um pato me fez passar do ensino médio. Adeus. Assim, como a realidade é mais estranha do que a ficção, eu não duvido, tá? Eu não duvido. Emocionante.
Emocionante. Para o skate agora que ele decidiu fazer vídeo de alguma coisa que dá dinheiro, né, que é popular, e não de um jogo falido chamado Ragnarok Online, né, o cara tá conseguindo viver disso, fazendo muito sucesso. E é muito bom pra ele, porque ele conseguia pegar o Ragnarok e transformar num negócio super divertido de assistir. E até virou meme, assim, na comunidade positivamente, né, os bordões que ele criou e tal. Então agora que ele tá em Pokémon, acho que ele achou outra paixão pra poder fazer vídeos do tipo. Muito bom vídeo, não tenho o que falar. Estava interessado em saber o que ia acontecer nessa jornada maldita do fã de Pokémon que se relacionou com mulheres problemáticas. Complicado, né? Muito bom, muito bom.